Oi, gente, tudo bom? Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Gênesis capítulo 18. Diz o texto: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, inclinou-se à terra e disse: Meu senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes o teu servo. Traga-se agora um pouco de água, e lavai os vossos pés, e recostai-vos debaixo dessa árvore. E trarei um bocado de pão, para que esforceis o vosso coração. Depois passareis adiante, porquanto por isso chegastes a vosso servo. E disseram: Assim faze como tens dito. E Abraão apressou-se em ir com Sara à tenda e disse-lhe: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze bolos. E correu Abraão às vacas, e tomou uma vitela tenra e boa, e deu a um moço que se apressou em prepará-la. E tomou manteiga e leite e a vitela que tinha preparado, e pôs tudo diante deles. E ele estava em pé, junto a eles debaixo da árvore, e comeram. E disseram-lhe: Onde está Sara, tua mulher? E ele disse: Ei-la aí está na tenda. E disse: Certamente tornarei a ti por este tempo de vida, e eis que Sara, tua mulher, terá um filho. E ouviu a Sara à porta da tenda, que estava atrás dele. E era Abraão e Sara já velhos e adiantados em idade. Já a Sara havia cessado o costume das mulheres. Assim, pois, riu-se Sara consigo, dizendo: Terei ainda deleite, depois de haver envelhecido, será também o meu senhor já velho? E disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Na verdade, gerarei eu ainda, havendo já envelhecido? Haveria coisa alguma difícil ao Senhor? Marque isso. É coisa difícil ao Senhor. Ao tempo determinado tornarei a ti por este tempo de vida, e Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não me ri, porquanto temeu. E ele disse: Não digas isso, porque te riste. E levantaram-se aqueles varões dali e olharam para a banda de Sodoma, e Abraão ia com eles acompanhando-os. E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão o que faço, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu tenho conhecido, marque isso, porque eu tenho conhecido, que ele há de ordenar a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Disse mais o Senhor: Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito, descerei agora e verei se, com efeito, tem praticado segundo este clamor que é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles varões o rosto dali e foram-se para Sodoma. Marque isso, mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor. E chegou-se Abraão dizendo: Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos na cidade, destruí-lo-ás também e não poupará o lugar por causa de 50 justos que estão dentro dela? Longe de ti que faças tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja com o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Marque isso. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: Se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor deles. E respondeu Abraão dizendo: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pobre. Se porventura faltarem de 50 justos 5, destruirá por aqueles 5 toda a cidade? E disse: Não a destruirei se achar ali 45. E continuou ainda a falar-lhe e disse: Se porventura acharem ali 40, e disse: Não farei por amor dos 40. E disse mais: Ora, não se ire o Senhor se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. E disse: Não farei se achar ali 30. E disse: Eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, se porventura se acharem ali 20. E disse: Não a destruirei por amor dos 20. Disse mais: Ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais esta vez fala, se porventura se acharem ali 10. E disse: Não a destruirei por amor dos 10. E foi-se o Senhor, quando acabou de falar a Abraão, e Abraão tornou ao seu lugar. Bom, a partir do verso 1 em diante, você vai ver que o Abraão, ele vê Deus, ele ouve a voz de Deus, e agora aqui no 18 ele está contemplando anjos. E em nenhum momento desse ver e ouvir de Deus, de anjo, você vai ver o Abraão saindo pulando, girando, ou até mesmo ficando dizendo: olha anjo, olha Deus.
eu mando que faça isso. Eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Você vai ver e o texto mostra nitidamente que o Abraão, ele se prostra, ele reverencia e o serve. Isso daqui, verdadeiramente, é quem tem temor, porque ele sabe que diante de Deus, da glória de Deus, ninguém consegue nem sequer ficar de pé. Glória a Deus por isso. Veja que no verso 14, o medo de Sara faz com que ela minta. Porém, isso não é desculpa para se usar para mentir. Eu menti porque eu estava com medo. Não, não faça isso. Tanto que os próprios anjos ali naquele momento vai olhar e dizer, não minta, não faça isso. Porque sim, você riu, mas você está mentindo. Então, ao mesmo tempo que ela erra, que ela mente, ela está sendo corrigida e ela está sendo também repreendida. Veja que Deus repreende sim, e na frente de todos, porque até então ela estava assim, na frente do seu esposo, e acredito que até tinha mais gente em volta. Mas Deus não deixa. Depois eu vou no canto. Não. Dependendo do que é feito, Deus expõe sim, e te corrige na frente de todos sim. Outro detalhe que o texto vai me ensinar que diante de Deus não existe máscara. Diante de Deus não dá para você pôr um filtro, uma maquiagem. Tudo ele sabe, tudo ele vê e tudo ele contempla. Glórias a Deus por isso. 17. Você vê que Deus, ele não vai ocultar do Abraão o seu plano. E ele ainda vai dizer sobre Abraão. Esse texto ele me faz lembrar da história de Jó. Deus fala de Jó. E aqui, Deus fala de Abraão. E ainda vai elogiar ele dizendo, eu sei que ele é fiel. E eu sei que ele vai fazer com que a sua família, a sua casa, também seja ensinada no temor de Deus, em obedecer a Deus, para que todas essas coisas, diz o texto, venham a acontecer na vida de Abraão. Olha que lindo! Deus falar que eu sei que o meu servo vai ensinar a sua casa, seus filhos. Logo, isso me arremete a entender pelo texto que a obrigação de ensinar sobre quem é Deus para seus filhos, para sua casa, é do cabeça, é do homem. Mas eu não sou casado, mas eu tenho filhos e sou esposa. Você, mãe, é obrigada a ensinar seus filhos sobre Deus se você é cristã. Mas meus pais não é crente e eu sou crente. Filho, você também tem a obrigação de mostrar Deus para a sua família através do seu testemunho. E quer saber de uma coisa? Geralmente, o nosso testemunho fala mais alto e prega melhor sobre nós e sobre quem é Deus do que uma pregação. Certo? O texto também, a partir do verso 23, me mostra que o Abraão, ele faz 8 perguntas na minha tradução para Deus. Veja que Deus ele é paciente. Logo, se Deus aqui com o Abraão, ele fazer esses monte de perguntas para ele foi paciente, nós também devemos ter paciência para com o nosso irmão, para com nossa família, visto que hoje, quando um filho faz uma pergunta para o pai ou a mãe, não tem paciência para responder, briga, grita e não quer saber. Piorou se fizer mais de uma pergunta ou duas. O que acontece? Grita-se, assusta a criança e não tem paciência. Então, pai, mãe, tenha paciência com seu filho e com a sua família. Marido, tenha paciência com a sua mulher. Mulher, tenha paciência com seu filho, pois o texto também está me mostrando acerca de família. E o Abraão, ele é aquele tipo de servo que serve, mas que também não coloca impedimento quando se fala sobre interceder. Ele está intercedendo pelo seu sobrinho, lembra? O Ló. O Ló tomou decisões erradas. O Ló erra, o Ló falha, mas a história me mostra que o Abraão não desistiu de interceder, de orar e de pedir misericórdia para esse sobrinho que erra. E nós também temos que ter essa paciência para com o nosso irmão, para com a nossa família, quando se erra. Tenha paciência de ensinar, tenha a paciência de interceder para que o Senhor o direcione novamente a um caminho correto. Logo, essa história me lembra do Espírito Santo, aquele que intercede e que insiste por cada um de nós com gemidos inexprimíveis, como diz Romanos 8:26. Ele insiste, ele não desiste de mim e de você. E que nós venhamos buscar de Deus esse espírito de intercessor, essa graça, sabe, de insistir tanto pela nossa vida, para com também as vidas ao nosso redor e também aos demais de longe e de perto.
que nós venhamos imitar esse exemplo de intercessor, de interceder e de insistir até o fim. E é claro que nós venhamos insistir e persistir em querer os céus. Amém? Que Deus nos abençoe. Te vejo no próximo capítulo.